Entendendo o sexo. O que nós somos depende em grande parte dos nossos genes. Eles são as cartas que nós recebemos quando nascemos e com as quais jogamos a nossa vida inteira. Por mais que você estude, algumas pessoas sempre serão mais inteligentes que você. Outras pessoas nascem para ser mais fortes, mais bonitas ou mais talentosas do que a média. As cartas que você tem na mão dependem de sorte na hora da distribuição. Quais os genes que você recebe da sua mãe, quais você recebe do seu pai e como eles se combinam para fazer de você um indivíduo único é uma questão de acaso. No jogo da evolução, a mistura de genes para criar um novo indivíduo se chama sexo. Mas as coisas não precisariam ser assim. Nós poderíamos nos reproduzir como alguns tipos de plantas lançando brotos, como uma família de árvores. Ou por fragmentação. Um pouco nojento, talvez, mas é assim que acontece com as tênias. Lançar esporos no ar é o método escolhido pelos cogumelos. Milhões de irmãos apareceriam para uma reunião de família. Ou poderíamos fazer como as amebas, simplesmente engordar e nos dividir em dois. Mas não. Nós temos que fazer tudo do jeito mais difícil. Para a reprodução humana, é necessário um homem, uma mulher e o sexo. That it takes two organisms to produce one organism is really a paradox in biology because it would be much simpler just for one organism to produce one organism. Virgin birth, or to have females go about just cloning themselves and producing their offspring. Veja o lagarto rabo de chicote. These are parthenogenetic animals, which means they're all female. This individual will lay eggs, and all of the offspring will be female, and they will be genetically identical to the sisters and to mom. Isso é que é eficiência, um único sexo. Quando o relógio biológico de um lagarto rabo de chicote determina, ele põe alguns ovos. Aulas de educação sexual para esses lagartos não durariam mais do que 3 minutos. Nada de acasalamentos complicados ou espermatozoides. Apenas maternidade instantânea. Life by default is female. Reproduction requires providing offspring with nourishments and resources, and so this is the female function. And asexual species, species that don't have sex, are always all female, without any males. And so the female function has to exist for life to exist. As you all know, for one thing and one thing only do we need men. Can't you do any better than that? Oh! The way I like to think of it is that the female is the ancestral sex. In evolution, the first individuals, replicating individuals, had to have been what we call a female type of individual, and that males evolved after those kinds of individuals. Mas mesmo aqui entre as virgens há algo diferente acontecendo. Elas não têm a necessidade nem sequer o equipamento necessário para acasalar. Mas isso não parece evitar que elas tentem. These individuals will interact in a way where one individual will take a male-like role, the other individual will take a female-like role, and in so doing they will stimulate one another to lay eggs. Mas se os machos não são necessários para a reprodução, então por que existe sexo? Por que os machos se desenvolveram, afinal? As respostas sobre por que e como os machos se tornaram o segundo sexo estão surgindo a partir de pesquisas sobre organismos unicelulares, as bactérias. We can do things to the bacteria that we would never dream of doing to other organisms.
We can manipulate their mates. We can make them have sex with members of different species even. We can do all kinds of terrible things to them and still come home at night and go to sleep without feeling bad. Although we don't think of bacteria as being sexual, they don't have any of the obvious features that we look for in a sexy partner. They are, in fact, very sexual creatures. The bacteria that I study, they don't have any hang-ups about mating, really. They take almost any DNA molecule, they bind it, and they bring it into the cell. But they only recombine in those molecules that are from members of their same species. A origem do sexo é uma questão que ainda intriga os biólogos evolucionistas. Talvez ele tenha começado com uma célula devorando uma companheira, ingerindo os genes dela. O complexo e maravilhoso mundo das criaturas sexuais pode ter começado como canibalismo. Essa é uma ideia. The second idea is that cells have sex not for their own well-being, but because for the transfer of the selfish genetic elements that live inside the cell. Essa é a teoria do parasita. Quando você vê desse jeito, os genes mesquinhos estão encarregados da evolução e os organismos são só uma maneira que eles arranjam para se duplicar. The third view is that sex evolves the kind of repair shop, whereby the errors that are trapped in one cell can be repaired by the spare parts that exist in another cell. This is the view that we've concentrated on in our work and the view that we think makes the most sense. Qualquer que tenha sido a forma como o sexo foi criado, parece seguro dizer que, no decorrer da evolução, as criaturas com dois sexos foram mais bem-sucedidas do que as criaturas com um único sexo. É por isso que o sexo sobreviveu para se tornar uma das realidades da natureza. No início e por centenas de milhões de anos, os mares da Terra estiveram fervilhando com moléculas em multiplicação. Não havia sexo e tudo ficou inalterado durante muito tempo. Até que um dia, algumas células simples trocaram genes e mudaram o mundo literalmente. Essas células que fizeram sexo evoluíram. O sexo teve início com as primeiras espécies que cobriram o globo. Plants are basic. They're the food for all the world. And I consider biology the study of plants and their parasites. And everything else is a parasite on plants. They eat them. We do. And if we don't eat the plants, we eat something that ate the plants. Botânico como o professor Warren Wagner pode ser perdoado por ser radical defensor das plantas. Afinal, as algas estão no começo de tudo. It starts with the green algae. And the green algae have all sorts of life cycles. Then you get to the ferns, and the ferns have the simplest life cycle of all. They're quite decent. But then when you get to the seed plants, and particularly the flowering plants, it's really complicated. And you get many, many, many different forms of sexual reproduction. Mas qual é a questão? Por que existe sexo entre as plantas? The present thinking, I think, is that sex is necessary for the evolution of plants. Plants require two special things. One is to reproduce themselves, to occupy space. And the other one is to change. You've got to change because there's changes in climate, changes in rainfall, changes because of volcanoes, changes because of new kinds of organisms. And in order to be in this melange of all these constantly changing things, you're going to have to change yourself. And the only way to do that is through sex. Mas as plantas têm raízes. Elas não podem andar por aí. Por isso, para haver sexo entre as flores, as plantas tiveram que achar um intermediário para trocar seus genes. O segredo para o sexo bem-sucedido é a atração. Oh, look, people. How do you like that marvelous plant? That's a Dutchman's pipe. Now, let me tell you how this works. This is a classic example of plants that have weird pollination mechanisms. See the color? That chocolate color attracts flies. And the flies go there and say, good God, that wonderful thing there
looks like something to eat. I could lay my eggs there and have baby grubs growing in it. So what they do is they go down inside, and in there are the sex organs. Now, the only bad news is that they have hairs down here. These hairs are all pointing downward, and he can't get out. And he flies around madly in there, and he gets all coated with pollen. And then at a given moment, and only the flower knows when that is, the hairs all shrivel. And he flies up, all covered with pollen. A exuberância do jardim, as formas e as fragrâncias das flores, a profusão de cores, tudo isso só existe para promover a polinização. Das flores que desabrocham ao zumbido dos insetos, a natureza é puro sexo. Os botânicos falam sobre plantas machos e fêmeas, mas a diferença entre eles está primordialmente no tamanho e na função das suas células sexuais, seus gametas. We use the words males and females not when we have just sex, but when we have sex between two gametes that are of different size. The female sex is the sex that produces a large, very expensive, and immobile egg. The male sex is the sex that produces the relatively cheap, small, and very mobile sperm cell. And so the basic male function as represented in the sperm cell is that of mobility, of finding the egg. The basic female function as represented in the energy-rich egg is that of nutrition. Mas a diferença entre os sexos não é sempre clara, mesmo entre animais mais desenvolvidos. Usually people think males are on one end of a continuum and females are on the other end. But in fact, we all begin as a bisexual organism. And we then differentiate into male individuals or female individuals in the case of mammals and many other vertebrates. What we've discovered over the last 15, 20 years is that the determination of sex is not a unitary phenomenon. Não é um fenômeno unitário, é uma forma do pesquisador dizer que a coisa toda é extremamente complicada. Mas ela começa de uma forma mais simples do que parece. Todos os genes do seu corpo estão comprimidos entre 23 pares de cromossomos. Um desses pares determina o sexo. Seu par é formado por 2 cromossomos X. É uma menina. Se um cromossomo é um X e o outro é um Y, é um menino. É uma questão de sorte na distribuição das cartas. Exceto entre algumas espécies, como os lagartos leopardo, que parecem determinados a fazer as coisas do seu próprio jeito. Entre eles, os cromossomos sexuais não contam, pelo menos no princípio. These are leopard geckos. The male is, you can see, quite a bit larger than the female. They're unusual in that, in these animals, the sex of the individual is not determined at fertilization or when egg and sperm meet. The sex is determined by the temperature at which the egg incubates. Este lagarto leopardo foi incubado numa temperatura de 32 graus Celsius e se tornou um macho. Este foi incubado a 26 graus e virou uma fêmea. So they do have the genes for maleness and femaleness, just like in a human, but the temperature at which the egg incubates determines which cascade will be initiated. A cascata são os hormônios, uma complicada cadeia de reações iniciada pela temperatura, no caso dos lagartos leopardo, e pelos cromossomos sexuais nos humanos. Cada hormônio desencadeia uma série de reações químicas. O fluxo dessas substâncias, numa sequência bem cronometrada, diz ao corpo o que fazer. O resultado é masculino ou feminino, dependendo de qual hormônio estava agindo e quando. Isto é verdade para os jacintos e para o Homo sapiens, para as morsas e para os labrídeos, que são peixes. Peixes transexuais. In this tank we have 2 species of sequentially hermaphroditic fish. The white and black barred individuals are the humbug damselfish. The other individuals are the
bluehead wrasse. In the bluehead wrasse, you'll have one male and a large number of females, and that male will dominate all of those females. If you remove that male, the largest female will, within minutes, begin to behave as a male, and within several weeks, her physiology and morphology will change, and she will become a male individual, whereas before she was female. What we think is happening in this process is that the brain is directing the sex change. No falso peixe-donzela e no labrídeo de cabeça azul, o comportamento influencia os hormônios, que por sua vez influenciam o comportamento. Isso acontece com os humanos também, mas de formas diferentes. Even though the brain and thinking and psychology and social influences are very important in human sexuality, we really have not overcome our hormonal ancestry. We still, without a correct balance of estrogen and testosterone, neither males or females, men and women, cannot function without that. And many of the clinical problems I see in my practice are due to hormone problems. Existem dúzias de hormônios. Eles produzem uma variedade de efeitos no decorrer da vida de uma pessoa. A adrenalina é um hormônio, como também são a insulina e a testosterona, normalmente chamada de hormônio masculino. E o estrógeno, o hormônio sexual feminino. It's very easy for people to underestimate the power of hormones. It's very much like people underestimate radiation or electricity. You can't see it, and the effective levels are so small that it might appear to be trivial. But these are extremely powerful compounds in the body, and they are what shape sex in the individual. Começa na concepção. Os genes lançam enzimas que produzem testosterona e estrógeno e controlam o modo como o feto se desenvolve. Os cientistas têm aprendido muito com as vezes em que o processo, infelizmente, dá errado. E deu errado para inúmeras famílias na República Dominicana. Elas são portadoras de um raro defeito genético que afeta a capacidade do corpo de reconhecer a testosterona. São famílias como esta em que os pais tiveram 7 filhas e gradualmente descobriram que estavam enganados. Chichi, que tú no eras una hembrita. Bueno, yo me vine a dar cuenta ya que yo estaba como en 10 o 12 años. Entre 10 y 12 años. Sí. ¿Cómo tú te diste cuenta, Chichi? Bueno, al mirar yo que mis senos como que no subieron. Bueno, que no era una hembra. ¿Pero en qué te diste cuenta? Bueno, mis músculos e em minha forma de... Essa condição suprimiu a cascata de hormônios masculinos. Os meninos, quando bebês, não têm o pênis e os testículos visíveis. Então, com a onda de hormônios masculinos na puberdade, os testículos descem e o pênis se desenvolve. A maioria dos meninos consegue, então, fazer a troca de sexo com sucesso e, mais tarde, casar com mulheres. Assim, o que você vê não é sempre o que realmente é em relação ao sexo. Os hormônios devem ser produzidos e recebidos numa ordem específica para que tudo dê certo. Na grande maioria dos casos, isso acontece como foi programado. As garotas viram mulheres e os meninos tornam-se homens. Os hormônios servem como um relógio biológico no decorrer da vida de um indivíduo, formando nossos corpos, nossas vidas, nossa sociedade. Nós agora vamos contar para você qual é o sentido da vida. O sentido da vida é fazer mais vida. Quanto mais os pesquisadores observam o comportamento dos seres vivos, mais evidências eles encontram de que a reprodução coreografou a dança da evolução. The
goal of both sexes is to have their genes represented in subsequent generations. The way in which males can most effectively do that is to inseminate a number of females. Now, from a female standpoint, one male is really enough, so long as he's a good male. Her major goal is to produce young that will live long enough to reproduce themselves. A maneira pela qual a natureza faz isso é ativando hormonalmente certos comportamentos nessas criaturas. Um exemplo, algumas criaturas têm filhotes que nascem muito indefesos. No ambiente selvagem, só o pai ou sua mãe não consegue dar comida e cuidado constante para seu filhote. Por isso a natureza inventou os pares, os casais. Infant dependency in humans may have led to the common pattern that we see in humans of pair bonding. It may be that this put a very strong selective pressure on male parental involvement, which led to the formation of pair bonds in humans. Para descobrir como a união em casais acontece, os pesquisadores estudaram pequeno roedor marrom chamado rato da pradaria. Early in our studies of the prairie vole, we realized that when animals mated, their behavior changed very dramatically. If a female had mated with a male, she began to prefer him. She seemed to become attached to him. A zoóloga Sue Carter e sua equipe da Universidade de Maryland estudaram um hormônio chamado oxitocina, produzido durante a gravidez e conhecido por promover o instinto materno, assim como outros comportamentos. And very simply, when you give oxytocin to a female, it speeds up the rate at which she forms a social attachment for her partner. In male prairie voles, the changes after mating are also quite interesting. Before male prairie vole mates, the males are very friendly. They're very non-aggressive, very good to each other. As soon as the male has mated, he becomes intensely aggressive, so aggressive that if he has to, he will kill a stranger in order to keep him out of his territory. De novo, os hormônios. Descobriu-se que a vasopressina também é liberada nos machos durante o acasalamento. Esse hormônio demonstrou influenciar o comportamento territorial. So our evidence suggests that vasopressin plays a very important role in the onset of the aggressiveness or the mate defensive component of monogamy. Se alguns dos comportamentos controlados quimicamente do rato da pradaria parecem familiares, talvez seja porque os seres humanos também produzem oxitocina e vasopressina. The important question that many people would like to know the answer to is whether or not these hormones have the same behavioral effects in humans as they do in animals. And the answer, unfortunately, right now is we don't know. Nature is conservative. It's a good guess if it has an effect on behavior in one species. It may have an effect in humans. Em animais como os pássaros, cujos filhotes precisam de muito cuidado, a formação de casais é comum. 45% das espécies de aves acasalam-se a vida inteira com o mesmo parceiro. E outros 45% permanecem fiéis durante a temporada de acasalamento. A monogamia é rara entre os mamíferos. Apenas 5% tem uma única parceira durante toda a vida. Os seres humanos são uma dessas exceções, até certo ponto. Estudos mostram que 1/4 dos homens americanos casados e 1/5 das mulheres americanas casadas admitem ter cometido adultério. E metade dos casamentos nos Estados Unidos se desfazem por volta do 4º ano em média. Talvez nós não sejamos todos programados para uma parceria vitalícia. In humans, it's popular to talk about the 7-year itch, or now it's the 4-year itch, suggesting that male interest in the pair bond wavers after some period of time. I don't know what the period of this is, but I think this really reflects probably a fundamental difference between males and females in the way they approach sexual behavior. I think it's the characteristic of males that they have been selected to be interested in sex on a relatively continuous basis. Females, on the other hand, have been selected to be interested in sex on an intermittent basis. When females are interested in sex, they're as intensely interested in sex as males are. It's just that it's not as frequent as the case for males. So I think this tendency for pair bonds to split up after some period of time really reflect this tension between the male approach to sex and the female approach to sex.
As diferenças de gênero no desejo sexual têm sido estereotipadas e perpetuadas durante milênios. Mas como até mesmo nossos gametas têm objetivos diferentes, talvez haja mais coisas por trás que nós não enxergamos. O comportamento sexual tem sido o objeto de estudo do professor Kim Wallen por mais de 15 anos. Ele estuda os macacos rhesus. One of the striking characteristics of non-human primates is that although they are capable of mating, most primate species are capable of mating at any time, actually hormones are very important when they do actually mate. So for a female rhesus, although she could mate at any time in her cycle, she actually only mates when she's fertile. This suggests to us that the hormones that the female's ovary produces actually influence her motivation to mate. No ciclo menstrual de 28 dias dos macacos rhesus, Wallen descobriu que seu desejo sexual é maior durante o período de fertilidade de 3 dias. Durante os dias mais distantes da ovulação, não ocorre interesse ou atividade sexual. We find in humans, like we find in other non-human primate species, that the female's interest in sex and her behavior varies across her cycle, and her interest in sex peaks at mid-cycle at the time she would be ovulating. E os hormônios afetam os indivíduos que então dão forma à sociedade. For example, work in our lab has recently found that for a male to be integrated into a rhesus group probably requires mating with one of the females in the group, and that this mating in public with one of the females is crucial for that male being accepted by the other females in the group. So sex serves not only a reproductive function, but it also serves the function of social cohesiveness and social integration. Uma vez aceitos num grupo, os machos podem assumir o domínio desalojando outros, especialmente ao redor dos lugares de alimentação. Mas o poder social real está em outro lugar. Males spend their life living in essentially a female-dominated social structure, and the females indicate when they want to engage in sex and who they want to engage with in sex, and are very persistent about that. Este padrão é comum entre outras espécies de primatas, como estes macacos, e pode ter alguma semelhança com o comportamento de sedução dos humanos. It's clear in monkey groups that the female regulates the sexual interaction, and the female chooses which male she's going to mate with and when she's going to mate. What's not clear is that she's selecting between individual males on special characteristics that the males have. Talvez o único jeito de descobrir por que um animal escolhe outro é perguntar. That's a boy gorilla. Trouble. Coco foi criada em cativeiro e ensinada a falar com a linguagem de sinais. Quando ela alcançou a maturidade sexual, eles criaram um serviço de telenamoro para ela. He lives alone and he needs a girl. Ela sabia do que não gostava. Pudemos observar que ela tinha lá os seus favoritos, mas não explicou quais eram os seus critérios. You like him? Good. Mas depois de 2 anos com o macho que ela escolheu, Coco e Endume ainda não consumaram seu relacionamento. E a escolha da fêmea permanece tão misteriosa para os cientistas quanto é para os machos primatas. A natureza é um ambiente sensual. Os seres vivos estão sempre preocupados com sexo e acasalamento. Mas para a maioria das plantas e dos animais, o sexo tem seus custos e seus riscos para indivíduos e espécies. Sex is a very expensive and time-consuming process. Humans are well aware of the effort involved. Most of us from birth, or early adolescence anyway, are preoccupied with finding a mate, keeping a mate, and so on.
There's also the cost, I should say, of infectious elements. Obviously, sex is a very intimate connection between two organisms, and so viruses and parasites that make their living by living inside other organisms in our bodies, for example, like the AIDS virus and so on, they have seized upon the sexual act as an opportunity to transfer themselves. But there are other costs that are kind of hidden beneath the surface, which are actually more important from the point of view of the theory of evolution. These are the genetic costs, the fact that a female, by taking just one cell from her mate, the sperm cell, ends up reducing her genetic representation in her offspring by 50%. So that's a 1/2 dilution in her genes to the next generation. So this is a big genetic cost of sex. Then there are also just the costs of males. That is, males take up roughly half the population in most species, but they don't produce anything. The rule in nature is that males do basically nothing. A vida é repleta de machos que consomem muito e contribuem pouco, mas sua importância não pode ser completamente desconsiderada. It's important to think of males as being more than simply a repository of sperm. Males are more than a bag of sperm. The behavior of the male is absolutely essential for normal reproductive functioning of a female. So, if females are housed with males that are not sexually active, those females will not go through the necessary physiological events that are required to produce offspring. Now, in a sexual species, the male's behavior is very important for the normal reproductive functioning of a female. Females that are isolated from males very rarely ovulate. They need to see males, they need to be courted by males in order to show the normal neuroendocrine kinds of changes that are necessary to support reproduction. Para os seres humanos, a questão é mais complicada, em parte porque nós não parecemos ser capazes de abolir a ideia de que os homens sempre dominaram a sociedade. Mas foi provavelmente Vilma, e não Fred, quem esteve conduzindo as coisas. I suspect that the sexual activity of early hominids was quite different than what we see in modern society. First, females were probably sexually much more assertive than is the case today. And secondly, female social relations were probably much more crucial to the social structure of early hominid groups. I think that the characteristic pattern of males to be interested in sex rather continuously was probably the same then as it is today. But it was females that regulated the sexual activity by initiating sex with males when they were interested in it and not engaging in sex when they weren't. What has changed in humans is that they appear to be more specialized for sex than is the case in other primates. So that we have signals like breasts, lack of body hair with body hair accentuating the genitals and erogenous areas. Mas para os humanos, o sexo vai além do simples prazer. The importance of sex in people's lives really varies. Sex is very important in adolescence. Then if you find a nice partner and you're married, you don't think much about it then. Then sex is like money. It becomes important if you don't have it. If you don't have a relationship, or if a person isn't functioning well, then sex becomes extremely important and sort of takes over their whole lives, and people can't think of anything else. But when things go well, it's part of natural living. We're the only species which is always ready to have sex, any season, any time of the month. And that has had some social consequences because rules and regulations and incest taboos have to be formed. Otherwise, we would be having sex with everyone all the time. So much of our social laws are for the control of the sex drive in its proper channels. Otherwise, society would be chaotic.
Algumas sociedades tentaram manter esse caos encurralado, fingindo que o sexo não era uma força importante em nossas vidas. There have been enormous advances in the last 25 years. Before that, the scientific study of sex was impossible, and we were in the dark ages. As we go along, let us study the male anatomy. Most men know less about their own bodies than they do about their automobiles. Don't forget, masturbation was considered a disease, and doctors and educators and psychologists would tie the kids' hands down, use electric shock and worse to try to eradicate this disease. Em 1959, metade dos estudantes de 5 escolas médicas do estado da Pensilvânia acreditavam que a masturbação levava à loucura. 1 entre 5 dos seus professores achava a mesma coisa. E nenhuma faculdade de medicina americana oferecia um único curso sobre sexualidade humana. We're totally in a different place. Today, a person who can't have erections or trouble having feelings, sexual desire, can get help because we know the hormones that are involved. We know the psychological factors that are involved. Talvez a maior surpresa das pesquisas mais recentes tenha sido a influência que os genes e a química exercem em todos os aspectos do nosso comportamento. A procura agora é pelos fatores biológicos envolvidos na preferência sexual. Many homosexuals show some sadness and pain or disturbance with their fathers and other males. But on the other hand, there are also homosexuals who seem to have a perfectly normal development. So I think we're dealing with a multi-causal phenomenon. Some people, their sexual preference is determined genetically, and in other cases it may just be preference or social choice, and I don't know. And it's not a disease, so we don't look for a cause. But I think there are many conditions under which a person will grow up preferring their own gender. I think we have to accept that human sexuality varies widely. No jogo da vida, as probabilidades são terríveis. Especialmente se você é uma célula sexual humana. Na melhor das hipóteses, suas chances de se tornar um indivíduo são de 1 em 200 milhões. O espermatozoide humano, carregando metade dos genes necessários para uma nova vida, precisa nadar o equivalente a quase 5 quilômetros contra a correnteza. De um total de 200 milhões de espermatozoides lançados, apenas 500 chegam perto do alvo. Os óvulos humanos enfrentam uma batalha diferente contra a velhice. Ao contrário dos espermatozoides que não param de ser fabricados, todos os óvulos que uma mulher terá são formados enquanto ela ainda está no útero. No momento em que ela nasce, seus óvulos já terão diminuído de cerca de 20 milhões para 3 milhões. Na puberdade, os gametas terão se reduzido ainda mais para talvez 300 mil e apenas 300 terão a chance de se tornar viáveis. E suas chances se reduzem ainda mais com a idade. Para aumentar as chances, pesquisadores desenvolveram técnicas que permitem que um óvulo seja fertilizado fora do útero. Desde 1978, milhares de crianças foram concebidas em finas lâminas de vidro. São os bebês de proveta. Os óvulos podem ser estimulados artificialmente para se desenvolver e então extraídos para a fertilização. Os espermatozoides também podem ser manipulados.
Here we have a sample of sperm underneath the microscope that the TV camera is focusing on. We're evaluating the various patterns of motion. For instance, we're looking at evidence of progressive motility. We see this sperm moving progressively from the top to the bottom of the screen. And this would be a normal pattern of sperm motion. On the other hand, if we see sperm either being immobile or having a lot of difficulty in progressing, and all of these characteristics will affect their capacity to fertilize an egg. Mesmo espermatozoides imperfeitos podem agora participar da reprodução. Com o uso de agulhas de vidro mais finas que um fio de cabelo, os espermatozoides não precisam nem mesmo se mover para fertilizar um óvulo. Eles podem ser diretamente introduzidos através da parede do óvulo. Right now, all of the advanced reproductive techniques are utilized in couples who are having difficulty in having healthy kids. For the most part, it's couples who are having difficulty in conceiving. And in a more specialized area, there are those couples who have had who are carriers of genetic disease, in which we have the opportunity to diagnose that genetic disease at the embryo level, and so that we can apply techniques to try to increase the chance of these couples having a healthy infant. A tecnologia reprodutiva tem realizado o sonho de muita gente. Dezenas de milhares de crianças no mundo inteiro só existem por causa das técnicas de concepção assistida. Entre elas estão as 1.300 que foram concebidas com a ajuda do Instituto Jones de Medicina Reprodutiva em Norfolk, nos Estados Unidos. Mas será que isso significa que estamos entrando em um novo mundo onde os bebês serão produzidos por encomenda numa linha de produção de um laboratório? I think that it's unlikely the use of the advanced reproductive techniques themselves are going to change sexual behavior. Clearly, this technique is not really a sexual process in that circumstance. I have sometimes gone out of the treatment room where we have done like an intrauterine insemination and asked the husband if he wanted to smoke. But clearly that would be, I think it's unlikely that this is going to put normal sexual behavior out of existence. A biotecnologia é recente, mas suas façanhas são surpreendentes. Podemos congelar espermatozoides e embriões humanos para uso futuro. Podemos gerar uma cabra fora do útero. Podemos manipular genes. The question arises whether or not in the future we'll have the opportunity to try to utilize designer genes or push the evolution of our species toward a specific set of traits, longevity, height, etc. I think that that possibility does exist. I think that it is probably would be in the distant future. It's cute, it works. I don't think it's really me. I agree. O futuro do sexo tem sido uma preocupação dos escritores de ficção científica e seus fãs, como estes na convenção Balticon de Baltimore. However you like, that's fine. That's actually very good. Hold it. 1, 2, 3. Hold it. Don't move. I think that probably there will be more people who are of indeterminate gender or ambiguous or several different genders. Actually, I'm a Borg. I'm an asexual being that was assimilated into a sort of a hive mentality or a collective mentality. So male and female don't matter. I suppose for folks that really want to have safe sex, more people by themselves electronically, cyber, whatever, or virtual reality things are certainly, I do think those will be appropriate and not looked down upon in the future. Virtual sex is what most of us have when we don't have a partner. I think that sex is virtual all by itself, but given the current computer bulletin board and email versions of sex, I think that basically it's going to replace the vast majority of foreplay, at least for men. There you are. As tentativas atuais de introduzir sexo na era do computador interativo são pouco mais que histórias em quadrinhos animadas. Animadas e bastante explícitas. I've been expecting you. Shall we, you know. I've been told that I have a very sexy body. Do you think I'm sexy? Now, take off my tights. Oh, does my body excite you? Tell the truth.
A promessa da indústria virtual Valerie é apenas o começo da nova era do sexo cibernético. You want to touch them? In here we can be anything we want to be. I'll see you on the inside. Está sendo previsto que o computador projetará as imagens e providenciará as sensações para um tipo de sexo que não pode existir no mundo real. Come over here. Virtual sex, which they're talking about today, is really not new. We all live in a virtual sex world. Whether we use a machine or our brains doesn't really matter. Our fantasies are virtual sexual reality. Maybe they'll be enhanced a little bit by a machine, but you'll still have to tell the machine what it is you like, what it is you desire, what your fantasies really are. Perhaps the machines can make them a little bit more vivid, but I doubt it. Our brains are the best virtual reality machines that there are. No decorrer da história humana, nossos cérebros têm sido um órgão sexual fundamental. E deve continuar sendo assim no futuro. I think there'll continue to be two sexes, but as we find extraterrestrial cultures, I'm sure we'll find a lot of variations that we've never even imagined yet. Sex will change in the future by the freedoms of the female in the society. They will start taking more chances than the males, and more equality will arrive. I hope that sex and reproduction are all still tied into like the making love, and then we don't lose too much of the old-fashioned. Isso parece improvável. Nós somos produto da nossa evolução, dos nossos genes e dos nossos hormônios. Nós somos mais que isso. Somos o que pensamos, o que acreditamos, o que imaginamos, o que esperamos. E isso pode transcender o egoísmo dos nossos genes, a luta pela fertilidade e o canto de sereia do apelo sexual. One really crucial and unanswered question is whether species other than humans experience love. The power of love in humans is so striking that it seems unlikely that it's something that is unique to humans. On the other hand, there's no evidence in other non-human primates that anything analogous occurs. O amor pode ser a resposta para algumas perguntas que a ciência ainda não fez. O sexo é mais fácil de entender. Por 3 bilhões de anos, o jogo esteve em andamento, embaralhando características físicas e criando diversidade suficiente para sobreviver, quaisquer que sejam as cartas que a natureza nos dá. O sexo é um jogo de mudanças, tanto quanto um jogo de sorte. A vida está nas cartas dos genes que se misturam.